Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para trabalhar um pouquinho com cálculo, mais especificamente com comprimento de arco. Veja bem, é muito fácil você, digamos, se for algo reto, né, você calcular. É só ter unidades de medida. Suponha que uma unidade de medida seja isso aqui, ó. Como é que eu vou saber qual a distância que tem desse ponto A até o ponto B? É só contar quantas, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 e mais um pedaço. Vamos supor que seja 5,2. 5,2 unidades. Isso se eu tiver estes quadradinhos, né? A ideia é ter essa unidade. Bom, veja bem, então eu posso, esses quadradinhos eu tenho quando ele está na horizontal e quando ele está na vertical. Então veja bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um sistema de eixos cartesiano, para a gente ver como fica fácil você medir distâncias horizontais e verticais. Primeiro, eu faço os eixos, né, defino os eixos x e y, então aqui é o eixo x, o eixo horizontal, o eixo y, o eixo vertical, e eu tenho um sistema de eixos cartesiano. Agora eu vou colocar as unidades. 0, aqui na interseção dos dois eixos, para a direita vai ser positivo, então 1, cada unidade, daí eu peguei um quadradinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Daí, unidades verticais, eu também vou pegar, poderia ser assim, ó, a minha unidade, não precisa ser igual a essa aqui. Geralmente nós fazemos iguais, mas não precisa, não necessariamente. O que é necessário, quando você definir uma unidade, as outras têm que ser todas iguais. Então, uma unidade, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 1, menos 2, menos 3, etc. Aí eu tenho aqui, ó, uma distância vertical. Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar uma aqui e uma distância aqui. Então, o que nós fazemos? Bom, para medir isso aqui, ele está aqui no x igual a 6 e aqui x igual a 2. Então, o que eu faço? 6 menos 2, 4. 4 unidades, beleza? Tranquilo, né? Ó, peguei a coordenada horizontal do ponto final menos a coordenada horizontal do ponto inicial. Final menos inicial, dá ali. Olha se fosse aqui, ó, como dá, do mesmo jeito ele dá, mesmo que seja aqui na parte negativa. Então, veja aqui, nesse ponto, aqui o ponto é menos 2. Então, aqui deu no x igual a menos 2. Menos 2. Final, ele começa aqui e acaba aqui. Menos 2. E aqui, ele está no menos 5. Menos 5. Menos 2 menos 5 é igual a menos 2 mais 5 mais 3. Olha que ele não deu, apesar de estar do lado negativo do eixo y, ele não deu negativo, deu mais 3, beleza? Por quê? Porque tem esse menos, esse número é negativo, com esse menos fica positivo, né? Beleza. Então, as distâncias horizontais é assim que mede. As distâncias verticais é a mesma coisa. Olha aqui, ó. Eu não vou fazer tantos detalhes aqui para esse aqui. Então, ponto A, ponto B. Eu quero saber a distância do ponto A até o ponto B. Eu vou pegar 6 menos 2, 4. Do mesmo jeito. Beleza? Tranquilo? Agora, e se essa distância for inclinado, daí começa a ficar mais complicado, né? Então, vamos fazer assim, ó, pegar um exemplo bem fácil. Pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. E se for isso aqui, ó? Inclinado. Agora já não é, né? Eu sei medir distâncias horizontais
e sei medir distâncias verticais. Agora, inclinado, ainda não sei fazer. Ok? Então, vamos supor aqui. Agora tem que pegar as coordenadas. Vou pegar o ponto A e o ponto B. As coordenadas do ponto A, nesse caso aqui, é 2, 3. A coordenada do ponto B é 5, 7. E aqui, eu posso observar que dá para fazer sempre que eu tiver distância de 2 pontos, eu posso pegar um terceiro ponto auxiliar e tem um triângulo retângulo. E através desse triângulo retângulo, eu posso calcular utilizando o teorema de Pitágoras. Então, veja aqui, ó, a distância de A até B, né, essa distância, que usando o teorema de Pitágoras, né, vamos supor que fosse aquele A ao quadrado, né, então a distância de A até B, eu vou fazer assim, elevado ao quadrado, igual a... como é que eu faço, como que eu uso o teorema de Pitágoras? Eu pego essa distância e elevo ao quadrado. Agora, essa distância, nesse caso, vai ser assim, ó, 5 menos 2 ao quadrado mais essa distância aqui, ó, 7 menos 3 ao quadrado, né? Então, a distância, aqui não precisava colocar esse, só colocar aqui esse, porque módulo já é distância, né? Distância DAB, 5 menos 2 é 3 ao quadrado, mais 7 menos 3 é 4 ao quadrado, então, aqui é o quadrado também. A distância DAB ao quadrado é igual a 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado dá 16. Então, 9 mais 16. A distância DAB ao quadrado é igual a 25. Eu tiro a raiz quadrada de 25. Ou melhor, fazer bem certinho. Eu extraio dos dois lados a raiz quadrada. Então, vai ser assim, ó. A raiz quadrada da distância ao quadrado e a raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de algo ao quadrado é módulo. Então, a distância DAB em módulo. Agora que aparece o módulo. E daí aqui aparece o mais 5 e o menos 5, né? Por isso que aparece o mais 5 e o menos 5. Então, aqui também, ó, módulo de 5. Tá? Depois... Claro que a distância, ele não vai ter o menos 5. Então, distância de AB é igual a 5, porque é distância, né? Beleza, gente? Então, agora, e se eu não tivesse as coordenadas 3, 5, eu fosse x, y, né? Como é que ficaria? Então, veja bem, só vou mudar aqui as coordenadas. Vou colocar aqui x, a, y, a, e aqui x, b, y, b. Então, aqui, ó, a distância DAB seria... O que eu fiz aqui? Eu tinha pego 5 menos 2, né? Agora, só que agora é o quê? Aqui é XA e aqui é XB. Aqui, nesse ponto, é o YA. YA, YB. E eu peguei essa distância também. Então, como é que fica? Agora, adaptando às novas coordenadas. XB menos XA. E YB menos YA. E agora, gente, independente da nomenclatura que tem os pontos, P, Q, P0, P1, P2, P3, não importa, a fórmula é sempre essa, que ainda pode ficar assim, ó. Pode ficar assim, se extrai a raiz quadrada. Então, gente, a gente vai usar bastante isso aqui, ó. Distância, uma distância qualquer, né? Entre dois pontos no plano cartesiano, essa é a fórmula. Agora, veja bem, então já sabemos
calcular distâncias. Inclusive isso aqui serve para distâncias horizontais e verticais. Suponha que agora eu não queira uma reta, queira algo curvo, que é o caso, né, do cálculo do comprimento de arco. Ora, não tem nada, não dá para utilizar o teorema de Pitágoras direto, porque ele não tem nada reto aqui, ele é tudo curvo, né? Bom, mas veja bem uma coisa, eu posso até conseguir uma distância aproximada. Então, deixa eu pegar uma régua. Se eu te souber, eu sei calcular distância, se for reto, né? Então, vamos supor que eu pego aqui, vamos colocar alguns pontos. Vou colocar aqui, ó, P0. Aqui, P1. P2. P3. P4. P5 e P6. Vamos chamar de linha poligonal. Essa linha poligonal, ela retrata o comprimento dessa curva exatamente? Não retrata exatamente. Mas dá uma boa aproximação. Ela dá uma boa aproximação porque, veja bem aqui, ó, ele falta um pedacinho, aqui dá um pequeno erro, aqui um pequeno erro, aqui um pouquinho menor, mas ele chega até, de certa forma, razoável. Agora, imagine que eu diminua vamos diminuir aqui, ó, P1 seja aqui, ou seja, vários P's aqui, ó, vários P's, daí não é mais aqui, né? Se eu for fazendo assim, ó, olha, ele começa a ficar melhor, começa a ficar próximo do que eu preciso. Olha aqui, ó. Essa minha linha poligonal, ela está chegando perto, né? Está chegando perto do que eu preciso. Então, se eu levar isso ao limite, que é a ideia de limite, né? Organizar bem, eu posso chegar a fazer o cálculo desta. E esse é o nosso trabalho agora. Eu vou mostrar para vocês como que eu chego na fórmula da integral, porque isso aqui é uma integral, né? Eu vou somar, como eu estou somando aqui todos os pedacinhos, a ideia de somar aqui é a própria integral. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente chega na fórmula da integral para a soma, para descobrir o comprimento de um arco, que é através das somas infinitas, né? Somas infinitas dessa poligonal. Então, como eu estava falando para você, se eu fizer aplicar o limite, eu vou conseguir calcular esta soma, tá? Então, veja aqui, ó, eu separei nessa curva, eu coloquei aqui, a sua organização foi um pouco diferente do que eu fiz na anterior. Essa distância vertical, essa distância horizontal, são todas iguais e eu vou chamar de ΔX. Vamos colocar aqui, ó, veja que eu coloquei o ponto P1, que poderia ser aqui, né, ponto P1, ponto P0, vai de A até B lá. Aqui seria o X0, aqui o X1, o X2, né, X2, X3, aqui o X índice I menos 1, aqui X índice I, X índice I. Aqui o x índice I menos 1. Por que eu fiz isso? Porque vai ser sempre assim, ó. Um índice anterior é 1 a menos 1, e daquele que eu estou falando, x índice I. Porque eu vou usar essa nomenclatura aqui, ó, x índice I, porque se eu estou pegando geral, eu não posso pegar 1, 2, 3, eu tenho que pegar algo genérico, né? Bom, então, a ideia então é que essas distâncias sejam todas iguais a ΔX. A minha ideia, aplicando isso ao limite, é isso aqui, ó. Este L, o comprimento L, vai ser o limite do somatório do I, começando lá em 0, né, índice 0, indo até o N, mas este N
tendendo ao infinito, que é a ideia no nosso limite, né? Vou somar o quê? O que somatória que é? Das distâncias do P índice I menos 1 até o índice I. Eu vou somar, vamos supor que fosse aqui, ó. P2 a P3, P3 a P4, P4 a P5, P5 a P6. Para somar isso, a ideia de somatória é isso aqui, ó. Eu vou mudando aqui índice 0, ali 0 não, tem que ser 1, né? Para ser P índice 0 tem que começar do 1 aqui, ó. 1 menos 1, 0, né? Então vai do 1 ao N lá. E vai até o infinito daí, ó. Ele vai mudando o I aqui e vai somando aqui, ó. Cada vez que muda o I, ele vai somando esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Quando o N também, o intervalo de A até B. O N, neste caso, que está aqui no quadro, o N é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só que esse N, a quantidade de distâncias que eu estou separando aqui, ó, ele vai tender ao infinito. Vai ser esse ΔX aqui, ele vai tender a ser quase zero. Então, ele vai ser tão pequenininho, aqui vai ter tantas separações, vai ser tão pequenininho que ele vai ser quase zero. Mas aí, essa é a ideia do limite, né? O N tendendo ao infinito. Então, o que nos resta agora é saber essa distância aqui, ó, que vou pegar a ideia do Teorema de Pitágoras, que eu mostrei agora há pouco, para mostrar, eu vou somar as linhas poligonais. Então, como é que é esta linha poligonal? Ora, veja bem, eu estou pegando do x índice I, menos 1, até o P índice I. Então, vai ser assim, ó, o P índice I menos 1 ao índice I vai ser a raiz quadrada de x índice I menos x índice, né? Não é isso que eu tinha pego? Pego o final menos inicial, índice I, aqui menos 1, e aqui índice I. Eleva ao quadrado mais y I menos 1, não. Aqui é I menos 1. Aqui também, I, final menos inicial, né? Aqui sempre o anterior. Apesar que está levando ao quadrado, não tem problema. I menos 1 ao quadrado. Tá? Beleza? Eu vou chamar isso aqui de ΔX. E aqui vou chamar de ΔY. P índice I menos 1, P índice I, igual a raiz quadrada de ΔX ao quadrado, porque todos os ΔX são iguais, né? Eles são, então não preciso colocar ΔX índice I, porque são todos iguais, posso ter que colocar uma coisa só. Mas, agora, aqui, o ΔY, eles não são todos iguais. ΔX é Y, I. Por que não são? Porque, olha, pode ver aqui, ó, essa distância, né? Apesar do ΔX aqui, ó, ela é menor que essa aqui, então não pode ser a mesma coisa. Então, esse ΔYI tem que ser para cada um deles. Tá, agora, gente, eu tenho que fazer uma pausa aqui para falar do Teorema do Valor Médio. Então, o Teorema do Valor Médio é só uma pausa, eu preciso colocar, porque eu vou ter que fazer uma substituição aqui, que vai aparecer uma derivada. Para aparecer essa derivada, eu tenho que falar sobre o Teorema do Valor Médio, uma coisa assim, bem rapidamente. Então, o que diz o Teorema do Valor Médio? Agora, isso aqui eu posso apagar. Posso apagar assim o principal. O Teorema do Valor Médio diz o seguinte. Olha, eu tenho dois pontos aqui. Vamos supor, é o x1 aqui, ó, e x2. E aqui eu tenho uma reta, um segmento reto do x1 até x2. Tá? O Teorema do Valor Médio diz o seguinte.
existe algum ponto aqui, ó, nesse intervalo de x1 até x2, existe algum ponto, certeza que existe algum ponto, de forma que a derivada, eu vou até achar um ponto aqui, fazer de conta que é esse ponto aqui, ó. Tá aqui, vamos pegar, escrever em azul aqui, não sei se aparece, aparece. Não vai aparecer para você depois, né? Vou ver aqui, ó, vermelho. Olha, essa reta que eu coloquei aqui, ó, vermelha, ela é a derivada. Então, aqui tem uma f de x, e aqui é uma reta tangente, tá? Uma reta tangente, nesse ponto que eu vou chamar de x índice i e uma estrelinha. Vou colocar uma estrelinha, tá? Porque aqui poderia, se eu coloquei x1 e x2, mas poderia ser assim, menos 1 e aqui xi. Então, aqui seria o xi estrelinha. Então, ele é entre um ponto entre esse intervalinho aqui, ó. Para eu conseguir a equação dessa reta aqui, ela é assim, ó, y, vamos deixar aqui, ó, aqui seria 2 pontos, colocar xi, yi, e aqui xi menos 1, y menos 1. A derivada, para eu conseguir essa reta derivada, é isso aqui, ó. Y menos, né? I menos 1, yi, desculpa, yi menos yi menos 1. Igual a derivada, que é o coeficiente, né? Ela é o coeficiente angular. Então, aqui é exatamente a derivada. Então, eu vou chamar aqui de f' de x. E outra coisa, é esse aqui o ponto, né? Então, eu vou colocar a estrelinha ali também. X i menos x i menos 1. Pessoal, isso aqui, ó, é delta x e aqui é o delta x, né? F' de xi, delta xi. Então, só para colocar aqui, ó, tem que terminar aqui. Esse delta y aqui, delta yi, ele pode ser escrito dessa forma aqui, ó, tá? Então, eu vou substituir. Esse delta yi, eu vou substituir por esta expressão aqui, ó. Então, veja bem, pi menos 1, pi igual a delta x ao quadrado mais delta não, f' de x asterisco i, delta x i, eleva tudo ao quadrado, né? Porque isso aqui é o quadrado. Pessoal, quando eu estou falando desse delta yi aqui, quando eu pego esse delta xi aqui, é o mesmo delta x que eu estou trabalhando. Então, eu não preciso colocar delta xi aqui. É só o delta x, ok? Agora, só continuando essa conta, P i menos 1, pi igual a raiz quadrada de delta x ao quadrado mais f' de x i asterisco ao quadrado vezes delta x ao quadrado. Ok? Olha, o que eu fiz aqui? Elevei ao quadrado esta derivada e elevei ao quadrado delta x. E esse delta x ao quadrado eu posso colocar em evidência.
vai ficar assim, 1 mais f' asterisco i ao quadrado, né? Por isso que eu coloquei chaves. Delta x ao quadrado. Veja aqui que eu tenho produto. Isso aqui tudo vezes isso. Só que esse aqui dá para sair da raiz. Pi menos 1, Pi igual a... Agora eu vou tirar essas chaves, não preciso mais. 1 mais f' xi delta x. Pessoal, olha aqui, ó, eu consegui encontrar a expressão aqui, ó, tá? A expressão que eu precisava do limite para somar todas os arcos, né, ou para somar o arco, para somar todas as poligonais que vão acabar formando o arco, é isso aqui. Então, eu vou substituir. Vai ser, então, assim, ó, o limite quando n tende a infinito do somatório de, isso aqui é a raiz quadrada de 1 mais f' de xi asterisco delta x. E a expressão que é usada quando isso é elevado ao infinito é exatamente a integral daí eu posso colocar aqui o ponto inicial de A até B, integral de A até B, integral definida de A até B, do que? Qual é a expressão? Deixa eu só colocar aqui o L, né? O L é igual à integral de A até B da raiz quadrada de 1 mais o quadrado da derivada da função. Aí esse aqui, ó, como é integral, agora esse delta x fica o dx. É essa expressão aqui, ó. Ok, gente? Vamos fazer um exercício para treinar isso?